Olá, bom dia, esse é o meu canal, eu sou a Lígia Câmara e eu me comprometi a fazer um vídeo por dia para crescer esse conhecimento do ozônio pelo nosso Brasil. Hoje, o que eu quero falar para vocês é sobre a injeção desse gás em água. Existem várias formas de fazer essa injeção. A mais comum é a pedra porosa. Essa pedra porosa é usada, por exemplo, em aquários, né? Que você adiciona oxigênio nessa água para os peixinhos ficarem lá tranquilos e saudáveis. Além dessa forma da pedra porosa, existe o injetor, que a gente chama de tipo Venturi. É uma força, ele faz uma força ao contrário, causando uma pressão e fazendo esse ozônio entrar com bastante, né, força e bolhas bem pequenas. Então, essa questão das bolhas é uma questão importante na hora da injeção desse gás. Óbvio, se você for usar um Venturi, é uma coisa um pouco mais engenhosa, eu diria, né? Para aplicações comuns, como ozonoterapia, algum líquido, né? Assim, algum frasco, embalagem menor, usar o Venturi né, não é viável. Mas o Venturi existe mais para aplicações mais industriais. Então é bom saber que existe e que ele garante acima de 95% a transferência de massa desse gás dentro dessa água. Então o Venturi ele é excelente. Ele tem essa eficiência nessa transferência muito boa. O que significa isso? Que de 100% do ozônio produzido, 95% entra na água. Então, para garantir a eficiência, sem dúvida, ele é o melhor. Mas, como eu disse, ele é um pouco mais, né? Precisa de um pouco mais de engenharia para usar o Venturi, então vamos falar da pedra porosa. Existem alguns tipos, né, a essa pedra porosa, e para aplicações maiores existem os difusores tipo Dome, que não deixam de ser uma pedra porosa, maiores, né, e para aplicações um pouco diferentes, mais industriais e tal. Óbvio, tudo depende também do tanque de contato, desse tamanho e tal. Bom, mas o que eu quero falar, o que é mais importante? Existe uma lei, a lei de Henry, que fala que a concentração do ozônio, ela está diretamente ligada à transferência de massa no líquido. Então, por exemplo, se eu tenho um equipamento que gera 1 grama, menos do que 1 grama, que usa ar ambiente, então eu considero essa concentração de 1%. E o que isso é? Significa que de 100% que entra de ar nesse equipamento, 1% vira ozônio. Então, esse 1% vai entrar nessa água. Essa lei, existe essa relação física, fala que desse 1% de concentração aí, né, se tem 1% se entra 100, sai 1%, desse 1% de ozônio, no máximo 10 vai entrar na água se utilizar da pedra porosa. Eu vou fazer uma tabela disso, vou fazer um post bem legal lá no meu LinkedIn, depois eu coloco o link aqui na descrição, vou fazer uma arte para isso, porque é uma informação que me perguntam muito. Vamos ao segundo exemplo. Eu uso o ar seco, então o meu oxigênio já é um pouco melhor. De 100% que entra nesse gerador, de 3 a 5% vira ozônio. E esse ozônio, ele tem uma porcentagem também que ele entra nessa água. Considerando oxigênio, eu vou pegar aqui qual que é essa porcentagem que eu acho que é interessante saber. Eu devia ter procurado isso antes, me desculpe, mas eu vou ver aqui. E depois vai ter a arte também. Do oxigênio, eu sei dizer que quando são equipamentos que de 100%, 10% vira ozônio, ele tem mais ou menos uns 95% de transferência de massa. Agora, eu vou checar bem vocês me desculpem, mas eu vou checar bem a tabela aqui para dizer, porque eu acho que é uma informação muito pedida para mim e muito legal se abrir, né? Que pelo visto
o negócio não abre. Mas a gente espera porque é por uma boa causa. Então, vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Desculpa, minha gente. Coloca aí na velocidade 2 e boa. Vamos lá. Ar ambiente. Se eu entrar com ar ambiente, 1%, de 100% que entra, 1% vai virar ozônio e no máximo 10% desse ozônio vai entrar na água, ok? Ar seco. De 3 a 5%, eu diria que 3% vira oxigênio, de 100% de oxigênio, 3% vira ozônio e esse ozônio de 20 a 30% entra na água, transfere isso para a água. Se usa oxigênio. Óbvio que isso depende do gerador em si, né? De como esse gerador é construído, da eficiência desse gerador. Mas usando oxigênio. Se a gente considerar que 100% de oxigênio que entra, de 5 a 7% vira ozônio, de 50 a 70% desse ozônio vai entrar na água. Se a gente considerar um gerador que de 8 a 10% vira ozônio, 80 a 90% desse ozônio vai entrar na água. E se a gente considerar um de 10%, que é o tipo de gerador que eu trabalho, ou seja, de 100% de oxigênio que entra, 10% vira ozônio, desses 10%, 95% vai entrar na água. E também aqui tem equipamentos de 14 a 22% de concentração, que são equipamentos muito maiores, tal, seria 97% de transferência de massa que o ozônio entraria. O que é importante, resumindo tudo isso? Primeiro, a qualidade do seu gerador. É a qualidade desse gerador que vai me mostrar essa concentração, que vai conseguir de 100% transformar tantos por cento em ozônio. Isso é o mais importante da qualidade do gerador. E como é que eu sei isso, Lígia? Você sabe, a hora que o fornecedor te falar, ele gera 1 grama e para gerar 1 grama ele precisa de 1 litro por minuto de ar. Alguma coisa assim. Você consegue fazer essa relação de entrada e a relação de saída, você consegue saber qual é essa concentração. Consequentemente, a hora que você sabe essa concentração, você sabe o quanto desse ozônio produzido vai ser transferido para a água. Então, vocês entendem que tem várias variáveis, a da tipo de alimentação, tipo de gerador, se esse gerador é bom ou ruim, qual é a concentração dele, a hora que sai esse ozônio, como esse ozônio vai ser injetado na água, que vai, através desse cálculo todo, de quanto de ozônio que eu preciso nessa água, eu faço o dimensionamento do equipamento. E que também vai depender do tipo de alimentação. Então, a minha expertise é essa. O cliente, ele me diz qual é o tipo de água, o que ele quer com esse ozônio, o que ele precisa, o que tem disponível na planta, oxigênio, ar seco, energia elétrica. Ele compra esse oxigênio de uma empresa, de uma fornecedora de oxigênio líquido. Então, essa junção de informações é o que eu faço. Eu junto as informações, dimensiono o equipamento, dimensiono ele se for usar ar, se for usar oxigênio, qual vai ser o tipo de injeção, vai ser Venturi, vai ser difusor tipo Dome. Tem um outro também que chama difusores radiais, mas é só para bem indústrias, bem focado mesmo em indústria. Então, é isso que eu tento passar aqui, um pouco do meu conhecimento para fazer esse dimensionamento do melhor equipamento para sua aplicação. E aplicações pequenas é a mesma coisa. O fato do fornecedor te dizer, ele gera 10 gramas, não significa que essas 10 gramas vão estar dentro da sua água. De forma alguma, de jeito nenhum. Bom, desculpa aí o atraso, né, de ter que olhar aqui, devia ter me preparado antes, mas o importante é eu dividir o que eu sei, quero que seja uma coisa um pouco mais informal. E, de qualquer forma, na descrição, quando eu fizer a arte, porque eu ainda não fiz, vai ser o post de hoje à noite, eu coloco aqui o link para vocês terem essa informação que é muito legal, guardada. Lembrando também que essa informação eu consegui, nunca encontrei uma literatura que mostrasse exatamente quais são as porcentagens de transferência de massa, porque isso depende do tipo de gerador, né, da qualidade desse gerador. Mas eu tenho um amigo que mora no Canadá, ele trabalha há 35 anos com ozônio, ele tem uma marca lá,
E ele me passou essa informação da experiência dele. E eu fiquei muito feliz com isso, porque o nome dele é Misha, é da Ozone Absolute. Então, fica aqui a referência. A gente sempre tem que falar de onde a gente vem. E ninguém constrói nada sozinho, né? E todo o meu conhecimento vem de livros, óbvio, mas vem de muitas pessoas. Ok? Qualquer dúvida, por favor, me fale. Tchau, tchau.